Tudo pode mudar quando nos posicionamos. Isso é uma verdade prática que muitas pessoas deixam escapar. A história que eu quero te falar tem muito a ver. Eu não sei você, mas muitas das vezes eu já tive essa sensação de querer fazer alguma coisa e olhar para mim naturalmente e pensar comigo, eu não tenho capacidade de fazer isso. É comum nas pessoas olharem para si e dizerem: isso não é ser negativo, isso não é se menosprezar. Isso às vezes é o medo que nos leva a romper aquilo que precisamos fazer. E muitas das vezes a gente acaba sendo levado por esse pensamento. Eu queria fazer algo, mas eu não tenho capacidade disso. Olhar para dentro de si e não ver capacidade. É sobre isso que eu quero falar com você. Sobre a tua capacidade, a energia que você tem dentro de você de realizar as coisas, o teu potencial. Isso é algo extraordinário. Deus nos fez com uma capacidade neural, intelectual. A gente evolui, algo que Deus nos deu, essa capacidade de evolução. E exatamente isso. E eu sei que você já conhece a história sobre esse personagem chamado Davi. Davi foi um grande rei. As pessoas costumam romantizar a chegada, mas ninguém sabe do caminho que você teve que trilhar, caminhar para chegar aonde chegou. E é sobre isso. Então, fica até o final deste vídeo, você vai se surpreender com essa história. A história de Davi é simples, mas se a gente olhar por um ângulo, Davi ele não seria rei se dependesse do seu próprio pai. Se dependesse de Jessé, Jessé nunca teria colocado Davi na presença de Samuel. Mas o próprio Deus tinha dito a ele: eu escolhi um filho de Jessé para ser o rei de Israel. E a história mostra que ele estava distante, estava lá cuidando das ovelhas do seu pai. E como filho mais novo, sofria essa dificuldade. Muitas das vezes era menosprezado, assim como mostra a história. Mas eis que Davi chega e quando Samuel olha para ele, a Bíblia diz que o próprio Deus diz a Samuel: este é o escolhido. E ele se levanta, unge, e naquele momento o próprio Senhor se apoderou-se de Davi, capacitando para futuramente ele reinar. Mas o que eu quero falar para você é sobre um momento na vida de Davi que qualquer um poderia dizer: eu não tenho capacidade de fazer isso. Eu estou falando do momento em que um grande gigante ele estava desafiando o povo de Israel. Ele estava desafiando e insultando o povo. Será que não tem alguém para me enfrentar? Será que não tem algum valente para combater comigo? E aquele desafio ele perdurou por 30 dias, 40 dias. E quando Davi foi levar comida para os seus irmãos, Davi se depara com essa cena. Um exército de Israel de um lado e o exército dos filisteus do outro lado. E ele pergunta o que está acontecendo. De repente, aquele gigante, forte, poderoso, armado, ele sai e faz o desafio. E todo o exército, olha só, todo o exército israelita, isso está em 1 Samuel 17 e o 24. Assim que os soldados israelitas viram Golias, olha, quando eles viram aquela montanha de músculos, aquele homem guerreiro que estava desafiando, eles viram Golias se aproximando e esbravejando, recuaram apavorados.
Isso, na maioria, qualquer um faria. A briga ali era individual. Um exército de um lado, o exército do outro, mas um representava o exército. Golias estava representando o exército filisteu. E quando Davi ver aquilo, disse, não pode isso estar acontecendo. Como é que ninguém ainda foi lutar com este homem? Mas aparentemente, ele não estava vendo que todo mundo estava com medo. Porém, Davi, ele tinha algo diferente. E Davi, ele se predispõe a lutar com o gigante, imediatamente é levado à presença do rei. E quando ele chega na presença do rei, diz, olha, eu vou lutar com este gigante, eu vou lutar com ele. Não se desespere, porque eis aqui aquele que vai trazer a vitória. A primeira coisa que o rei foi fazer, que olhou para aquele jovem, foi, será que você tem capacidade disso? E muitas das vezes as circunstâncias da nossa vida faz a gente pensar nisso. Será que eu tenho capacidade disso? Quando Davi disse que iria lutar, ele não estava perguntando para alguém. Ele estava dizendo, eu vou. E a diferença de quem pensa para quem age é muito grande. Olha, pensar somente não vai fazer diferença nenhuma. Agora, você levantar e agir, esse é o detalhe e vai fazer toda a diferença. Davi estava dizendo assim, olha, eu sou aquele que vai lutar. Ele não estava dependendo de alguém. E é interessante que quando Saul vê ele ali com aquela disposição, aquela motivação toda para defender, né, Israel, ele dá ali as suas ferramentas de batalha, sua armadura, sua espada, sua couraça, seu capacete. E quando Davi coloca aquela vestimenta, fica pesado e Davi não consegue andar. E diz, olha, eu não estou acostumado com isso, eu não estou conseguindo me mover-se direito. E é interessante porque isso mostra que muitas das vezes a gente quer fazer algo e quer se adaptar com habilidades que é de outras pessoas. A gente quer fazer algo e, na maioria, copiar as coisas do outro. E muito do que se faz não se cabe em nós. Muito do que procuramos não cabe em nós. Fica pesado para a gente andar. Então é importante entender que a nossa capacidade deve ser genuína, original. O teu potencial que está dentro de você é de você, gerado por você. Você não precisa pegar habilidades dos outros, você precisa melhorar as suas próprias habilidades. E Davi mostra isso na prática. Ele diz, olha, eu não consigo andar, está pesado para mim. E ele tira toda a roupa. Mas em seguida, Davi, ele toma aquilo que era de costume e ele pega o seu cajado. Olha, interessante. Ele pega o seu cajado e escolheu ali no riacho 5 pedras bem lisas e as colocou no seu bomal de pastor. Isso é uma espécie de sacola. Ele pegou a sua tiradeira e partiu ao encontro do filisteu. Ele tinha habilidades. Assim como você também tem habilidades. Você ainda não olhou para dentro de si. E é esse vídeo que vai fazer toda a diferença. Olha, depois desse vídeo você vai entender que você não precisa copiar de ninguém. Você não precisa pegar atalhos. Você não precisa pegar a armadura de alguém, a espada de alguém. Você tem as suas próprias ferramentas. É só que você ainda não percebeu, não olhou. Davi tinha habilidades, Davi tinha uma área que ele era bom. Então, quando a gente observa naquilo que a gente é bom, naquilo que as pessoas costumam dizer, olha, você é bom nisso aí, olha, você se sai muito bem, olha, você está muito bem nisso aí. Então,
essas suas habilidades, elas vão ser visíveis. Muitas das vezes não ser visível a você mesmo é questão de tempo. E isso me fez, olha, pegar esse detalhe olhando para Davi. Davi, ele pegou aquilo que ele já tinha habilidade. Davi sabia no que ele era bom. Olha, naquele tempo, a armadeira era um tipo de estilingue, de lançar as pedras para defender o rebanho. E Davi tinha prática naquilo. No que você tem prática? Olha, tem pessoas que dizem, eu não sei fazer nada. Mas todos nós sabemos fazer alguma coisa. Todos nós temos habilidade em alguma área da nossa vida. E Davi vai ao encontro. Mas escute, olha, quando Davi chega diante do rei, o rei menospreza. E o detalhe é que muitas das vezes nós temos habilidade em que muitas pessoas ainda desconhecem. Davi tinha coragem, era notório, mas experiência parecia que não tinha. E quando o rei olha para ele, diz: esse é um menino que vai morrer rápido. Essa batalha não é para ele, ele é um gigante, ele é um homem de guerra, ele já nasceu lutando. Mas Davi disse: olha, rei, quando eu estava apacentando e cuidando das ovelhas do meu pai, surgiu um urso, e eu lutei com o urso e o matei. Mas apareceu também um leão. Olha, naquela época não era tão fácil não, tá? A gente pensa que era algo mais fácil do que hoje. Os animais, eles vinham para tragar as ovelhas e eles matavam quem estava no meio do caminho. Mas Davi mostrou bravura e disse: eu matei também o leão. Sabe, tem batalhas que ninguém vai ver você lutando, mas o importante é a sua experiência. Davi estava dizendo: olha, não pense que eu sou alguém que não conhece de batalhas. Eu lutei com um leão, eu lutei com um urso e eu os venci. E eu vou vencê-los também. Só que Davi tinha um detalhe a mais. Não adianta você ter habilidade. Não adianta você ter experiência somente. Você precisa ter algo que você possa se firmar. E Davi tinha algo que ele se firmava. E eu vou mostrar para você. Quando Davi chegou diante de Golias, olha só, preste atenção. Quando ele chega diante de Golias, Golias olha para ele e também menospreza ele. Golias olha para ele e diz: olha, quem sou eu, um cão morto, para me mandar você, um menino? Eu vou degolar você e vou lançar você para os cachorros, as aves do céu. E aí está o detalhe. Davi, ele olha para o temido guerreiro, o gigante. E do mesmo modo, Davi, ele diz assim: olha, tu vens contra mim com espada e com lança. Você vem aí preparado da sua forma, da sua maneira. Mas, no entanto, eu vou a você. Eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, que tu desafiastes. Então ele tinha algo ainda. Olha, era a carta na manga de Davi. Quem pensa que Davi era um bobo, um besta, que estava ali simplesmente para dar a vida pelo exército em troca de uma recompensa, que era a filha do rei, está muito enganado. Davi, ele estava ungido já. E a ousadia de Davi é o que vai determinar aonde Davi vai chegar. O caminho que nós vivemos, nem sempre sabemos o que vamos enfrentar. Muitas das vezes Deus diz que vai fazer algo grande em nossa vida. Muitas das vezes nós temos promessas que cremos, acreditamos que a nossa vida vai ser alguma forma sobrenatural, que nós vamos viver o extraordinário de Deus, mas não sabemos do caminho. E muitas das vezes no caminho nós temos que ter ousadia para desafiar o próprio medo. Todo mundo estava com medo ali olhando Davi. Davi não estava nem um pouco preocupado.
Sabe aquele momento em que você está confiante de fazer aquilo e você não está nem preocupado com quem está olhando, você pega e faz. Era Davi naquele momento. E Davi olha para o gigante e diz: eu vou em você, eu vou até você, em nome do Senhor dos Exércitos. Esta era a carta na manga de Davi. Tem pessoas que se confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor, nosso Deus. E Davi, ele estava ali confiando em Deus. E naquela mesma hora ele agiu com prudência, mas usou a sua habilidade. Qual é a habilidade que você tem? No que você é bom? No que você sabe fazer? Então Davi pegou aquela funda e pegou aquela pedra e girou, rodou de alguma forma e arremessou contra aquele gigante e a pedra bateu. Olha, ela bateu tão certeira que aquele gigante caiu. Da mesma forma que o gigante vai cair na tua vida. Olha só, isso aqui não é só um vídeo, mas uma mensagem de Deus para a tua vida dizendo: eu sei que tem potencial aí dentro de você. Eu sei que você tem capacidade, porque, olha, a primeira pessoa que acredita em nós é Deus. Alguém um dia disse para mim: olha, não vem com essa história de que Deus acredita na gente. Deus acredita em você. E Ele colocou habilidades em você. Ele colocou potencial dentro de você. E a situação, a circunstância é de você agir, é de você tomar um posicionamento. O que você faz com o que acontece com você? O que Davi fez foi não ficar parado. E a Bíblia diz que quando ele se viu que o gigante caiu, ele correu, ele não perdeu tempo e ele venceu aquele gigante. E detalhe, olha só, o que mais vale é o teu pensamento, aquilo que está ainda aqui dentro da mente, aonde você pensa, reflete, ou o que você coloca em ação. Porque o que eu aprendo com Davi é que pensar não resolve nada. E fazer, agir, entrar em ação, muda tudo. Pegou? Olha, se você continuar do mesmo jeito que está, nada vai mudar, vai continuar do mesmo jeito. Mas se você se posicionar, se você agir, se você entrar em ação agora, tudo vai mudar. Porque Deus, Ele está com você. Davi venceu. E mais vale os resultados do que as palavras. Mais vale os resultados do que as palavras. Quando Davi vence, Davi vai para a cidade, o povo se levanta feliz, alegre, eita, venceu. E quando chega na cidade, as mulheres começam a cantar. E diz: olha, Saul venceu os seus milhares, mas Davi dezenas de milhares. É claro que isso deu origem à inveja de Saul contra Davi. Mas o que eu estou falando aqui é que Davi não foi alguém que ficou preso ao que os outros dizem sobre ele. Você não consegue, olha, deixa disso, deixa dessa ideia. Para que você vai abrir isso? Para que você vai começar isso? Para que você vai empreender? Para que você... Davi não olhou para isso. Davi não olhou nem mesmo para sua própria estatura. Davi não olhou para o que os outros estavam olhando. Davi foi na contramão disso. E isso deu a vitória a Davi. Isso deu a Davi o próprio reino. Porque declarado estava, Davi era o vencedor, o campeão de Israel. E já estava premeditado, de alguma forma. Ele estava sendo ali agora vocacionado a ser um homem representante do exército de Israel. Mas ele tinha sido ungido. Mas olha, tomar a iniciativa de que ele fez, de partir para a briga, isso aí não estava premeditado, tá? Ele estava ungido para ser rei, mas no tempo em que Deus estabeleceu.
E no caminho acontece essa cena, esse trecho da história de Davi que mudou completamente. Então, olha, o teu potencial, ele vai definido quando você toma atitude. Não é pensar, não é refletir, não é você olhar para um lado, para o outro, não. É você agir. Então, já começa agindo agora, se inscreve nesse canal, curte, compartilha para alguém que precisa entender que o potencial está nas grandes dificuldades da vida. E o teu potencial ele se revela nisso, quando você enfrenta a circunstância. Não é fugir dela. Davi poderia fugir. Você pode fugir, mas não vai mudar nada. Não vai conquistar nada, não vai alcançar nada. Davi preferiu enfrentar. Então, esse é o momento. Essa é a hora. E esse detalhe pode mudar tudo. O detalhe é importante. Eu te espero no próximo vídeo.